Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Esse aqui é o canal de nome novo agora, Atipicamente. Mas antes ele era o Ler para Não Enlouquecer. Então é sobre isso, esse vídeo aqui é sobre isso. Nós vamos falar sobre as mudanças no canal. Para quem estava acostumado com Ler para Não Enlouquecer, não vai deixar de ter resenha de livro, de leitura, que era o escopo inicial do canal. Não vai deixar de acontecer isso, porém eu vou trazer alguns conteúdos novos, que tem uma certa relevância, que tem relação com a experiência que eu estou vivendo atualmente na minha vida e eu tenho certeza que vai agregar positivamente na vida de muitas pessoas. Então fica comigo, depois da vinheta a gente conversa um pouquinho mais. E até a vinheta mudou, vocês vão perceber, tá bom? E outra, não reparem na minha voz de taquara rachada, porque estamos no inverno e eu, como toda boa renitosa, tenho as minhas crises. Então a minha voz tá um pouquinho rouca, mas dá para entender, dá pra gente conversar, tá bom? Então fica comigo. Até mais. Bom, pessoal, como eu estava falando, vocês já devem ter percebido que o título do canal mudou. Então, não é mais Ler para Não Enlouquecer. Porém, o Ler para Não Enlouquecer vai ser um quadro. Eu vou continuar trazendo, sim, resenhas de livros, de leituras. Já trouxe até resenha de oração para vocês aqui no canal, que eu sempre comentei isso. Que o escopo aqui era trazer informações e resenhas sobre leituras, estudos de uma forma geral, que agregassem na vida de vocês. Não vou deixar de fazer isso porque eu adoro ler, sempre gostei muito de ler. Desde que me conheço por gente, leio muito. Quem me conhece sabe. Porém, nos últimos tempos, eu tenho tido um pouco de dificuldade para me dedicar à leitura, como eu fazia antes, por causa do contexto, das circunstâncias da minha vida. E isso tem tudo a ver com as mudanças que vão acontecer no canal, e eu vou explicar aqui para vocês. Por que eu não tenho conseguido trazer tantas resenhas para o canal como eu fazia antes? Bom, gente, recentemente eu fui diagnosticada como mãe atípica. O que quer dizer isso? Na realidade é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui. A minha filha recentemente recebeu o diagnóstico de autismo nível 2 de suporte. E eu já sabia antes, como mãe, como boa mãe que intui, minha filha estava com certos atrasos no marco do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento, sim. A pediatra um pouco resistente, mas a escola finalmente me orientou através da fono a levar na neuropediatra, que é especialista em transtornos, no caso, esses transtornos de neurodesenvolvimento, né? E passamos por psicólogo, por fono, clínico também, e a neuro bateu o martelo no ano passado. Mas já há algum tempo já, eu já estava percebendo e a própria dinâmica dentro de casa estava diferente por causa dos atrasos, né? Da fala, da locomoção, principalmente da fala, gente, da sociabilização. Então, para quem tem filho autista, para quem convive com criança autista, sabe que eles têm uma certa dificuldade de comunicação, de sociabilizar, então de externar aquilo que eles querem. Dependendo do grau, é lógico. A minha filha não é totalmente não verbal, mas ela tem algumas dificuldadezinhas. Então, é todo um processo, é todo um trabalho que a gente tem que desenvolver junto aos profissionais, aos terapeutas, para trazer essa criança para essa evolução, para que ela consiga ter uma certa funcionalidade na vida dela. Isso toma tempo, porque não é só dentro da escola que eles também fazem um trabalho legal. Minha filha tem uma escolinha onde ela tem físio, ela tem música, ela tem inglês, ela tem atividades que estimulam muito ela. Tem as terapias que ela tem feito, terapia ocupacional, fono fora, mas é um ato contínuo. Chega em casa, a gente tem que continuar com os procedimentos, com os trabalhinhos ali com a criança. E as crianças neuroatípicas, as crianças autistas, eles têm bastante crise sensorial, às vezes, eles têm alguns momentos em que eles regridem um pouco no desenvolvimento, sim, e tudo isso é muito desafiador. E não vem com manual de instrução, né, gente? A gente que é mãe atípica, a gente tem que se virar nos 30. Então, a gente tem o certo. Eu, graças a Deus, a gente acaba tendo um certo suporte, eu e meu marido, porque nós temos uma certa condição em que sentido? Além de eu ser profissional de saúde, atuo na área hospitalar há muitos anos,
Então, eu tenho muito contato com todo tipo de profissional de saúde, graças a Deus, sou farmacêutica hospitalar, tenho condições de pagar uma boa escola para minha filha, de pagar terapia particular para ela, sim. Mas e as mães que não têm, né? Leio, estudo muito sobre o assunto, tenho condições de comprar livro, de estudar. E aí eu fico pensando que tem muitas mães na minha situação que simplesmente tem que se virar nos 30. E é muito solitário, a maternidade atípica é muito solitário, porque a maioria das pessoas não entendem que os nossos filhos, eles não têm a mesma disponibilidade que as outras crianças têm, por exemplo, para fazer atividades, para... A minha filha, eu não posso deixar minha filha com qualquer pessoa, eu não posso simplesmente resolver sair hoje para passear, para fazer qualquer coisa e achar que eu posso levar minha filha, que tá tudo bem, porque não. Eles têm muita rigidez cognitiva, eles precisam muito de rotina. São muitas características e isso vai tornando a sua vida mais solitária, né? Então você vai deixando de frequentar certos lugares, você vai se afastando de determinadas pessoas, principalmente quando as pessoas elas não têm, parece que disposição para compreender, incapacidade de se colocar no seu lugar, sabe? A empatia mesmo. E às vezes isso até dentro da própria família, tá? Não se enganem não, não se iludam. Então eu quero trazer para o canal mais conversa sobre esse tema, trazer vlogs, conversar sobre tantos outros temas que eu acho que são tão pertinentes pra gente, né? Não só para quem é mãe atípica, mas para quem quer entender um pouco desse mundo, porque é algo que está fazendo parte da nossa realidade, seja da nossa realidade nas escolas, nos ambientes de trabalho, você reconhecer uma pessoa que tem transtorno, por exemplo, que tem alguma atipicidade e tentar integrar essa pessoa ali no convívio, é maravilhoso. Então, acho que é uma excelente oportunidade aqui trazer esse tipo de assunto para o canal. Assuntos do dia a dia, trazer uma certa leveza, colocar no meio aí umas resenhas de livro, de repente consigo até atrair, né, mais pessoas para as próprias resenhas mesmo, né, para interesse pela literatura, por que não? E formarmos uma corrente do bem, fazermos aqui do YouTube um meio para que a gente tenha conteúdo de qualidade, para que as pessoas se conectem de uma maneira mais produtiva, né? Entretenimento é importante, importantíssimo, conhecimento é importantíssimo, mas não entretenimento e um conhecimento assim superficial e muitas vezes até vazio, né, gente? Eu tenho visto muito isso, as pessoas vivendo assim muito de aparência. Então, trazem aqui uma imagem das suas vidas, de vidas onde tudo é perfeito, filhos perfeitos, marido perfeito, casa perfeita, profissão, dinheiro, ostentação e viagens é como se fosse tudo as mil maravilhas. E a gente sabe que não, desafios acontecem para todo mundo e a gente não pode ficar fingindo que a vida real é isso aqui, é esse grande guarda-roupa de Nárnia que o YouTube está se transformando. E não tô falando de ser pessimista, eu tô falando que a gente tem que ter um pezinho no entretenimento ali, nas coisas gostosas da vida que a gente gosta de fazer mesmo. E também no mundo real, eu falo por mim, porque eu tenho um pezinho na minha atipicidade materna e o outro pezinho nas coisas que eu gosto também. Porque não vou abrir mão disso e quero trazer a minha filha para esse mundo também, mas eu preciso preparar ela para isso. E eu tenho certeza que tem muitos pais, muitas mães que também têm esse intuito, esse objetivo. E, como eu disse, não só pais e mães, seres humanos, né? Querendo integrar uns aos outros para que a nossa sociedade funcione de uma maneira mais equilibrada, mais fraterna. Eu acho que essa é a palavra. Então é isso, gente. Vamos usar isso aqui como uma corrente do bem. Espero que vocês tenham entendido. É um vídeo curto. Não vou deixar de trazer resenha. Já estou preparando uma resenha bem legal sobre um livro que eu li da Tori Hartman, O Poder de Cura dos Chakras, top. Tô super ansiosa para trazer para vocês. E eu pretendo trazer mais resenha sim, à medida que a minha filha foi evoluindo, que isso está acontecendo, graças a Deus. Então já tenho uma certa autonomia, um pouco maior, acaba me liberando para fazer algumas coisinhas assim, né? Uma leiturinha antes de dormir, por exemplo, que nem isso eu tava conseguindo, tá, gente? Tava com bastante dificuldade até para ler
antes de dormir, porque até ali o momento antes de dormir muitas vezes estava ficando um pouquinho complicado, mas porque faz parte. São questões que fazem parte do transtorno. Eu entendo, eu aceito, eu amo a minha filha do jeitinho que ela é. Com isso, não vou dizer pra vocês que eu sou uma mãe perfeita, que de vez em quando eu não me descabele, que tem hora que eu me sinto impotente mesmo, diante de algumas situações que eu falo, meu Deus, isso aqui é novo pra mim, né? E eu sei que tem muita gente que vai se identificar, mas eu já tô pegando o jeito da coisa já. E eu queria finalizar esse vídeo dizendo pra vocês que o que realmente importa quando a gente lida com os desafios da vida é encarar eles com amor, porque eles se tornam missões. Então, quando uma mãe ela tem um filho e ela olha pro transtorno desse filho, seja o autismo, seja qualquer circunstância que essa criança esteja vivendo, pela qual ela esteja passando, independente de ter transtorno. Se a mãe olha para isso com um olhar de angústia, de medo, se ela associa aquilo ali a um sentimento negativo, ela vai ter o quê? Um karma. Né? Tem muita mãe que fala isso, né? Que o filho é karma, que o filho é isso e aquilo. No meu caso, eu escolhi enxergar isso com amor. Porque com amor é muito mais fácil. Eu escolhi olhar através da lente do amor que eu sinto pela minha filha, independente de qualquer coisa. Um amor profundo e incondicional. Esse é o caminho que eu tô escolhendo. E eu tenho certeza que muitas mães também estão escolhendo, fazendo essa escolha. Porém, muitas vezes se sentem impotentes porque não têm as ferramentas adequadas. Se eu, com todo o suporte que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho buscado, às vezes me sinto assim, eu entendo. Então, eu empatizo e eu acho que é importante a gente criar esses meios, essas correntes, esses grupos de pessoas que se ajudam umas às outras, que empatizam, que entendem o lado desafiador da maternidade atípica, mas sobretudo que existem veículos que podem ser utilizados para a gente se ajudar, então vamos começar a fazer isso, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Queria agradecer para quem ficou aqui até agora. Não vamos desistir das resenhas, não vamos desistir das leituras, não é isso. Mas eu espero que vocês gostem dos próximos conteúdos que eu pretendo trazer. Vou tentar trazer mais, porque quero sim fazer disso aqui um veículo de suporte, de ajuda, de auxílio, de por que não, muitas vezes de alento, de acalanto, sabe? Para aquela mãe que tá se vendo diante de uma situação e tá desesperada. E aí tem alguém ali que, olha, eu já passei por isso também. Olha, eu tô passando por isso também, eu te entendo, sabe? Às vezes é só isso que a gente precisa. De um pouco de compreensão. De entender que tem gente que tá passando pelo mesmo, que a gente não tá sozinho nisso. De amparo. Eu acho que essa é a palavra. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Perdoem a voz de taquara rachada. Acho que eu já falei na segunda vez que eu falo isso. Mas o que importa é a intenção, tá bom? Então fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e bora fazer esse YouTube se transformar no grande propagador de coisas positivas, de correntes do bem, de fraternidade e de amparo que as pessoas precisam, que todos nós precisamos. Afinal, somos todos humanos, atípicos ou não, atipicamente, né? Ou não. Tá bom, pessoal? Então é isso. Gratidão e até mais.